E aí, gente, tudo beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. O século XVI teve como uma das suas manifestações mais profundas o processo de reformas religiosas, responsável por quebrar o monopólio exercido pela Igreja Católica na Europa. E nessa época foram criadas religiões que, embora cristãs, fugiam aos dogmas e ao poder imposto por Roma, as chamadas religiões protestantes. Porém, não se pode considerar as reformas religiosas como um processo que se iniciou no século XVI. Ao contrário, elas representaram o transbordamento de uma crise que já vinha se manifestando na Europa desde o início da Baixa Idade Média. Fruto da resistência da Igreja à nova realidade, marcada pelo declínio do mundo feudal, pelo crescimento do comércio e da vida urbana, pela centralização do poder político nas mãos dos reis e pelo advento de uma nova camada social, a burguesia. Também não se pode deixar de lado a influência do renascimento cultural, no sentido de romper com o monopólio cultural exercido pela Igreja Católica na Idade Média. Num certo aspecto, as reformas protestantes são filhas do Renascimento e representaram, como este, uma adequação de valores e de concepções espirituais às transformações pelas quais a Europa passava, nos campos econômico, social e cultural. Tá, resumindo. A Reforma Protestante nada mais foi do que o período em que a população da Europa estava insatisfeita com os dogmas da Igreja Católica. Eles resolveram fazer a Reforma Protestante para tentar mudar o pensamento da Igreja Católica. Dentro da Reforma Protestante, tiveram 3 reformas que foram as principais: a Reforma Luterana, Calvinista e Anglicana. Você começa? Não, fiquei esperando. Não sabia. Tá, a Reforma Luterana. O monge alemão Martinho Lutero foi um dos primeiros a contestar os dogmas da Igreja Católica. Afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martinho Lutero condenavam a venda de indulgências e propunha a fundação do luteranismo, religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé. Em suas teses, condenou o culto a imagens e revogou o celibato. Martinho Lutero foi convocado a desmentir as suas 95 teses na Dieta de Worms, convocada pelo imperador Carlos V. Porém, Lutero não só defendeu suas teses, como mostrou a necessidade da reforma da Igreja Católica. A Reforma Calvinista. Na França, João Calvino começou a Reforma Luterana. Nossa, Você já falou isso 3 vezes. Eu não aguento mais ouvir João Calvino. A revolta. Que revolta foi essa? A revolta calvinista, todos contra. Todos contra Calvinismo. A Reforma Calvinista. Na França, João Calvino começou a Reforma Luterana no ano de 1534. De acordo com Calvino, a salvação da alma ocorria pelo trabalho justo e honesto. Essa ideia calvinista atraiu muitos burgueses e banqueiros para o calvinismo. Calvino também defendeu a ideia da predestinação. A pessoa nasce com a sua vida definida. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a Reforma Anglicana. Na Inglaterra, o rei Henrique rompeu com o papado após este se recusar a cancelar o casamento do rei. Henrique funda o anglicanismo e aumenta seu poder e suas posses, já que retirou da Igreja Católica uma grande quantidade de terras. Eu vou falar sobre a Contra-Reforma, que foi quando a Igreja Católica resolveu reagir aos protestos. Preocupados com os avanços do protestantismo e com a perda de fiéis, bispos e papas reúnem-se na cidade italiana de Trento, Concílio de Trento, com o objetivo de traçar um plano de reação. No Concílio de Trento ficou definido a catequização dos habitantes de terras descobertas através da ação dos jesuítas, retomada do Tribunal do Santo Ofício, Inquisição, punir e condenar os acusados de heresias, criação do Index, Índice de Livros Proibidos, evitar a propagação de ideias contrárias à Igreja Católica. Algumas curiosidades daquele período. Até a Reforma Protestante, o homem vivia atormentado pelo medo de ir para o inferno. A Contra-Reforma teve como as principais iniciativas a convocação do Concílio de Trento, a criação da Companhia de Jesus e a intensificação das atividades do Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição foi instrumento de terra, atraso e abuso, utilizado pela Igreja Católica contra todos os que fossem ao contrário de sua doutrina.
As pessoas que eram contras eram submetidas a interrogatório, durante os quais eram torturados até confessarem seus crimes, sendo obrigatório a se converter ao cristianismo. Caso contrário, eram condenados à morte na fogueira. Bom, eu espero que essa explicação tenha ajudado bastante vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta o que achou e compartilha para ajudar na divulgação. Tchau!